Bom, hoje é dia 3 de fevereiro, né, de 2021 e eu resolvi, né, me dedicar às gravações, né, para os alunos, né, que foram tremendamente prejudicados, né, por essa pandemia. E como eu sempre falo, né, pela minha experiência, né, que a matemática ela é peculiar, ela é completamente diferente, né, de todas as outras áreas. Né? Por quê? Porque a matemática, tá, é como, é análogo, eu posso dar um exemplo similar, né, à construção de um prédio. Né? Não adianta você levantar, né, a estrutura, né, de um prédio, né, os andares, tá, se a base estiver fraca. Não adianta, não adianta. Tá? E o que leva muitos alunos, né, a desistirem, né, e a não gostarem de matemática é exatamente o cuidado que não foi dado, né, à base, né, para a pessoa entender. Né? O que eu falo sempre, né, por exemplo, o aluno está lá no ensino fundamental, né, está lá o professor ensinando equações do primeiro grau. Né? Aí o professor, né, para seguir exatamente, né, que a coordenação, né, do colégio, né, determinou, ele concentra em equações do primeiro grau. Por exemplo, acontece que a base para se resolver equações do primeiro grau, por exemplo, a base é frações. A base é frações. Né? O que acontece? Geralmente o professor, né, ele não interrompe a sua aula, né? Primeiro que a turma é heterogênea. Né? Ele não interrompe a sua aula para ensinar frações, né, em que esse, esse assunto, né, já foi ministrado em anos anteriores. Tá? Então ele começa a dar exemplo e tal e tal. Então o aluno que não tem aquela base, né, em frações, né, ele fica completamente desmotivado. Né? Então, é por isso que eu falo, né? A matemática ela é peculiar. Por exemplo, você pode estudar história do Brasil, né? História lá da Idade Média, né? A história do Egito, né? Geografia, por exemplo, você pode estudar a geografia, né, do continente africano. Né? Quer dizer, são assuntos, né, que você pode aprender, né, sem ter uma determinada base. Né? E o que eu chamo bastante atenção é que, por exemplo, você vai resolver um determinado problema, né, e tem um texto. Né? Então você tem que decodificar o texto, né, numa linguagem matemática. Daí a importância da língua portuguesa. Né? Onde eu pude atuar, né, nas universidades, por exemplo, né, eu sempre, né, coloquei língua portuguesa, né, nos primeiros períodos dos cursos de engenharia. Né? É fundamental. Tá? Você tem que saber falar, tem que saber interpretar. Então a língua ela é fundamental para a matemática. Tá? Então eu coloquei agora, sob o título, né, Matemática Sem Medo. Né? Exatamente para o aluno, tá, que queira se dedicar, entender, ele vai começar praticamente do zero. Certo? Então eu estou disponibilizando, né, esses vários, né, vários assuntos, né, bem básicos. Né? Um outro exemplo, né? Você vai estudar física. Né? O fenômeno físico, né, é uma modelagem matemática. Certo? Então, muitas vezes eu já ouvi, né, alunos falando, pois é, eu adoro física, mas não gosto de matemática. Né? Isso é a maior inverdade. Né? Ele está sendo iludido, porque ele tem que saber matemática para resolver o problema físico. Né? Então,
Ao contrário, não tem problema. Você pode falar assim, eu gosto muito de matemática, mas não gosto de física. Não tem problema. Né? Mas o inverso, né, não é verdade. Tá? Então a matemática ela é peculiar por isso. Né? Porque ela vai, né, crescendo, né, certo? É como, fazendo uma analogia, né, uma pirâmide. Certo? Se você tiver um furo nessa pirâmide, tá? O que está à frente depende do assunto, né, em que você está fraco nesse furo. Então, eu estou colocando aqui, né, e vou colocar no Facebook, né, e espero, né, que vocês divulguem isso aí o máximo que vocês puderem, né, porque eu sinto, né, com primeiro, o ensino no Brasil, né, vídeo PISA, né, a educação está em nível muito baixo, muito baixo. E com a pandemia, imagina, eu fico imaginando, por exemplo, né, uma família, um pai, né, em que o filho não está indo para a escola, né, e ele quer ensinar o filho. Né? Acontece que ele não tem base, ou não sabe ensinar, pode ter boa vontade, entendeu? Então, essa é a minha ideia. Né? Eu parei, vou voltar, né? Parei com as minhas gravações, né, em nível de mestrado, doutorado, né? E eu estou me dedicando, tá, essa parte do meu tempo exatamente para tirar o medo da matemática. Tá? E o que eu sempre também falo, né, e todo mundo já sabe, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, que eu fazia o chamado ginásio, né, em Barra do Piraí, onde eu nasci, eu não gostava de matemática. Achava muito confuso, muito confuso. Até que meu vizinho, né, que era engenheiro, né, eu nunca havia conversado com ele, não. Tá? Mas eu via, né, a diferença de tratamento da fábrica de papel, né, em Santa Anésia, que é um distrito de Piraí, né, o tratamento é diferente. Então eu falei, vou ser engenheiro. Né, tem que ser engenheiro para ter sucesso na vida. Né? E aí eu comecei a estudar por mim mesmo. Né? Peguei os livros, né, do ginásio, né, aí fui para a escola técnica, tudo bem. Aí todo mundo sabe depois qual é meu trajeto de vida, né, até chegar a PhD nos Estados Unidos. Né, e eu não gostava de matemática, eu adorava português, geografia, né, história. Né, então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. Tá? Não desanime, porque a matemática é importante, não adianta. Você vai fazer um concurso público, tem matemática. Certo? Então, essa ideia, né, de eu concentrar nessa parte de matemática sem medo. Tá? E tem vários, no playlist tem vários assuntos, né, do ensino fundamental e médio, né, equações exponenciais. Né, tá? Então, essa é a base. Tá? Então, por favor, divulguem, né, se inscrevam, tá? E a ideia é ajudar. Tá? A ideia é só essa, só essa. É a única, é a forma, né, de eu tenho esse dever, né? Eu devo isso, eu devo, né? Com a minha experiência de vida, né? Os conhecimentos que eu adquiri com muita dificuldade, estudando muito, tá? E para passar para vocês. Tá? Então, por favor, né, se inscrevam no meu canal, né, e divulguem. Tá?